Sejam todos muito bem-vindos, família Alviverde. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto, trazendo informações aí sobre o Verdão, sobre proposta aí para Flaco Lopes e ver se o Palmeiras segue no mercado atrás de reforços. Então, antes de começar o vídeo, já deixe seu like, inscreva no canal, galera, e também comente de onde você está assistindo esse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica, galera, com o vídeo. A do líder do campeonato tropeçou no final de semana, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, porém, tem boas notícias. O Flaco Lopes está à disposição e o Palmeiras segue forte rumo aos objetivos no Brasileirão contra o Vitória e também pela Copa do Brasil. Que show da Xuxa é esse? Fazia tanto tempo que o torcedor do Palmeiras nem lembrava a sensação de perder em casa no Brasileiro. 19 jogos, equivalente a um turno inteiro de campeonato. Mais de um ano. Invencibilidade que escapou das mãos de Carlos Miguel. Falha que foi decisiva para diminuir a vantagem positiva na liderança. O que eram 7, agora são 6 pontos à frente. Ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos. Logo em uma rodada que poderia ser boa, depois do empate do Flamengo diante do São Paulo. Mas como no futebol não há tempo para lamentar, a reapresentação do Palmeiras teve como novidade Flaco Lopes. Depois de defender a Argentina na Copa do Mundo e um período de pausa, o argentino está valorizado. Recebeu até nos últimos dias uma proposta do Spartak Moscou da Rússia. 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, prontamente recusados pelo Palmeiras, que quer ter o atacante como alternativa para uma resposta rápida no Campeonato Brasileiro. Acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado. Mas vamos ler, vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. E aí, Flaco, estamos de volta? Tamo. O argentino, aliás, fez exames e pode ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Vitória em Salvador. Como só atuou 18 minutos na Copa do Mundo, Flaco não tem problemas de desgaste físico na representação. Tem, na verdade, motivos para chegar motivado. Com 35 gols, está a 1 de alcançar Ademir da Guia, ídolo histórico do clube na lista de artilheiros do Palmeiras em campeonatos brasileiros. Ainda precisa de só 4 bolas na rede para entrar no top 30 de todos os tempos do Alviverde no geral. Fora um Flaco sorridente por voltar, caras fechadas, pernas que pesam. Um abraço da esperança. Esperança de quem quer se apegar em Flaco Lopes, mas também na volta dos suspensos Kelvin, Barbosa e Sousa. As redes da academia de futebol mataram a saudade. Flaco fez gol de todo jeito no treinamento. Agora resta saber se o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, vai reencontrar o caminho das redes também contra os adversários. Edu Dracena, proposta recusada do futebol russo. O Palmeiras quer manter o Flaco Lopes, que acabou não tendo tanta chance na Copa do Mundo, mas é um jogador em alta, promissor. O Atlético de Madrid também demonstrou interesse, não fez uma proposta formal, mas é um jogador importante até para a sequência do Campeonato Brasileiro e das outras competições. Sim, Renata, ele se valorizou na Copa do Mundo, por mais que ele não jogou tanto assim, mas se valorizou, é um jogador de seleção, é um jogador jovem ainda. Eu acho que de repente você indo para o mercado russo, eu acho que para ele é ruim, eu acho que tem que esperar, eu acho que está fazendo correto realmente o Palmeiras de segurar, não é pela primeira proposta você vai vender, até porque ele é um jogador importante para o esquema tático do Abel, já está entrosado com os jogadores, então realmente se vier uma proposta boa, que vai ser útil, agradável para o jogador e para o Palmeiras, eu acho que tem que fazer, até porque o clube já declarou que realmente tem que vender jogador para fazer caixa, para não ficar devendo, você entendeu? Como alguns outros clubes, entendeu? Para pagar as suas responsabilidades ali em a não ser que tá devendo, não está devendo não, então tem que vender, de repente, para você sanar algumas coisas que estão pendentes aí. Talvez na próxima janela, não é no final do ano ali para janeiro. Pressa. Agora, aqui os números do Flaco no Palmeiras
São 215 jogos, 71 gols, 22 assistências e os títulos que ele conquistou: 2 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos paulistas e também uma Supercopa do Brasil. Empatou comigo, Ronaldão, e é muito jovem. Empatou comigo aí. Ah, não, eu tive só um vice de brasileiro, mas empatou comigo 3 paulistas, uma Supercopa. E Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né? Você tem mais que então ele. Eu tô ganhando mais na frente. Mas esse menino é bom, esse menino. Vai vir esse ano. Esse menino é bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se tá precisando de dinheiro, vende. Se não tá, deixa o menino aí. O menino foi até pra Copa do Mundo, viu? Ele foi pra Copa do Mundo. Foi lá representar o Palmeiras. Então, foi vice-campeão do mundo. Representar a Argentina. Foi vice... Foi representar a Argentina, não foi representar o Palmeiras. Eu tossi... Foi tosse isso, viu? Eu tô meio resfriado. Eu fui até vice-mundial. Então tem que deixar esse menino. Porque esse menino, ele é o cara que faz gol. Você lembra, não sei se você lembra aqui, você tá pedindo que pra fez vender o menino. Corinthians. Você lembra? Fez o gol do Corinthians foi vice do Corinthians também, bem lembrado. Lembro que ele fez. Ele e o menino Vitor Nhoque lá, eles fizeram uma dupla maravilhosa. E é difícil você fazer dupla de ataque assim. Eu me lembro aqui mas ele também foi prejudicado com a lesão do Vitor Roque e eles tiveram que desfazer essa dupla por conta de algo que é imprevisível. E agora eu fico pensando nesse segundo semestre, tem o Flaco, tem o Vitor Roque, tem o Paulinho, tem o Arias. Então tem muita o ataque do Palmeiras realmente tá... O Alan, não é? Tava suspenso, mas é um ataque promissor daqueles que tem que se respeitar. Tem que respeitar muito e é bom que o Abel tem opções, Renata, é isso que é bacana. E você tendo opções, você pode escolher qual o esquema que você pode jogar também. O Paulinho retornando agora ainda requer ainda um pouquinho de tempo para ele se adaptar e voltar a jogar o futebol que a gente viu ele jogar no Atlético Mineiro. Então é o Abel ter essas opções e para que o Palmeiras se fortaleça. Como a gente sempre fala, Renata, a questão do elenco. Então o Palmeiras tendo esse elenco vai ser muito forte para brigar pelos títulos. Chico Garcia é um jogador valorizado que, se terminar bem esse ano, pode render muito mais dinheiro para os cofres do Palmeiras. Pô, o cara é jovem ainda, ele vai ter mercado, ele tem mercado, tanto que está acontecendo, mas para a Rússia tá certo não vender. A Rússia não faz mais parte da FIFA, dos campeonatos europeus, ela tá punida, você se esconde lá. O Luiz Henrique foi para a Copa do Mundo, mas muito pelo que ele fez no Botafogo, pela construção das seguintes convocações que ele teve. O Gerson foi para lá, bateu e voltou, então não vale a pena. Acho que o Flaco tem condições, talvez não a primeira prateleira, mas num outro clube, para outro mercado mais interessante. E o melhor de tudo é ficar aqui no Palmeiras, né, onde ele é bem quisto. Uma sequência de 4 vitórias seguidas neste domingo, o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota que, em termos de pontuação do Brasileirão, não mexe tanto com a tabela, até porque o Palmeiras é o líder com 44 pontos e o Flamengo, que é o vice-líder, tem 38. Lembrando que a equipe carioca tem uma partida a menos, mas que mesmo que o Flamengo tire essa diferença de pontos, o Verdão ainda seguiria na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras já retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, visando, claro, a próxima partida, que já será na quarta-feira contra o Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e com uma grande novidade: o retorno do atacante argentino Flaco Lopes, ele que esteve com a Argentina disputando a Copa do Mundo de 2026. Aliás, o Flaco foi o primeiro estrangeiro jogando pelo Palmeiras a chegar a uma final de Copa do Mundo. Ao todo, foram 18 minutos jogados pela seleção da Argentina neste Mundial. Um grande reforço para o técnico Abel Ferreira, já que ele é o artilheiro do Verdão em 2026, com 14 gols em 40 jogos, e com tudo isso ele já deve ficar à disposição para a partida contra o Vitória em Salvador pelo Brasileirão nesta quarta-feira. O técnico Abel Ferreira também poderá contar com os retornos de Kelvin, Barbosa, Sousa e Alan. Todos eles estavam suspensos contra o Atlético Mineiro. Thiago Salazar, volta aqui porque Flaco Lopes está sendo procurado por times de fora do Brasil. Conta pra gente isso. Exatamente, Marina. O Flaco Lopes voltou ao Brasil e quem também veio ao Brasil, chegou, desembarcou por aqui nessa segunda-feira, é o empresário do jogador, que já tem reunião marcada com a diretoria do Palmeiras. E pelas apurações aqui da TV Gazeta, esta reunião é para o empresário de Flaco Lopes trazer ao Palmeiras as atualizações do mercado para o atacante. Isso porque, durante a Copa do Mundo, o empresário de Flaco Lopes foi procurado por alguns clubes que sondaram o jogador. Tem negociação em andamento? Não. Tem proposta oficial na mesa? Também não.
O que teve? Teve uma procura. Escuta, até quando vai o contrato? Quanto ele está ganhando? Ele tem interesse em vir para cá? Por exemplo, um dos clubes que procurou o empresário do Flaco Lopes é o Fenerbahçe, da Turquia. Mas, por exemplo, nessa nossa apuração, a gente já soube que o Flaco Lopes não tem interesse em se transferir para a Turquia. Mas outros representantes de clubes da Itália, da Espanha, da Inglaterra, também procuraram esse empresário do Flaco, que agora vai levar tudo para a diretoria do Palmeiras. Lembrando rapidinho, Flaco Lopes tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 29 e uma multa rescisória para o exterior de 100 milhões de euros. Marina. Muito obrigada, Salazar. É sempre importante trazer esse tipo de notícia aqui de sondagem, lembrando que, como o Salazar disse, não tem proposta e que Alex Miller, o Palmeiras, a Leila Pereira, disse que não pretende vender nenhum jogador titular nessa janela. O que você acha dessas... Normal, né, essas sondagens, Normal, né? Normalíssimo. Aliás, tinha que acontecer mesmo pelo tanto que o Flaco Lopes se valorizou. Agora, há cerca de 10 dias, a presidente Leila Pereira falou em entrevista, inclusive aqui no Gazeta Esportivo a gente colocou no ar, a gente exibiu a fala da presidente, dizendo que não vai vender nenhum jogador, sobretudo os titulares. Pode vir proposta, pode vir o que for. Aí até ela foi perguntada, mas e a necessidade financeira do Palmeiras? Teve déficit aí no primeiro semestre? Eu dou um jeito, eu sou a presidente, eu dou um jeito aqui, eu tomo Eu estava lá nessa entrevista. Então foi com você mesmo. Então, o Flaco Lopes pode receber sondagens e até propostas, mas eu acho muito difícil ele sair, a não ser que venha um clube e pague a multa de 100 milhões ou perto disso, aí é uma situação que ninguém consegue controlar, mas numa condição normal, o Palmeiras não vai vender nem Flaco Lopes e nem ninguém. O fato do Flaco Lopes não ter tido maiores oportunidades na Copa do Mundo, disse que para ele foi espetacular ter participado da Copa do Mundo, mas não teve uma presença muito ativa, né, nos jogos com a seleção da Argentina. Isso inibiu um pouco propostas um pouco mais consistentes. Mas, de qualquer forma, é um jogador que o mercado internacional está atento pelo que o Flaco está apresentando, principalmente no Palmeiras. O Flaco hoje é uma das peças principais do time do Palmeiras, do time do Abel Ferreira. Então, é natural que aconteçam sondagens, o procurador vai lá, conversa com a diretoria, dá aquela valorizada no produto dele e aí vida que segue, né? E ainda com o Danilo não vindo para o Palmeiras, a chance de sair um titular aí desse calibre diminui bastante, né, Garrafa? Diminui, mas me causou um pouco de estranheza. Me permita, Alex, só você assim, eu nem sabia que estava nesse déficit aí, mas se o Palmeiras está no déficit, tudo bem, quando o Corinthians fica no déficit, é diferente. Jura que você quer comparar as duas situações? Não, eu estou comparando a melhor situação trocar de o déficit. assunto, vai. Você falou, tá devendo. Mas é um déficit normal, qualquer clube tem, mas é tudo equacionado, equilibrado com o planejamento que se faz até o fim da temporada. Só para entender. Eu vou ter que cortar esse mal pela raiz, porque senão vão ficar até amanhã, até o mesa redonda é melhor da cortar próxima mesmo, semana. porque comparar situações financeiras do Palmeiras com qualquer déficit outra é complicado. Déficit. Tá bom, beleza. Alguns maiores, outros menores, mas déficit é déficit. Vocês sabiam que ontem, claro que vocês sabiam, vocês estavam ligados aqui na TV Gazeta. Então é isso, galera. Chegar mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos a imprensa aí falando um pouquinho sobre o Palmeiras, né? Que segue aí fazendo as suas atualizações no time. E também sobre proposta, né? De jogadores aí importantes para o Verdão, que é o caso de Flaco Lopes, que está recebendo bastante proposta, né? Vinha sendo sondado bastante pelo Atlético de Madrid, que ainda pode vir atrás do jogador, né? Eles não deixaram de lado, ainda mais que o técnico de lá é argentino, né? Que é o Diego Simeone. Então ele com certeza deve estar de olho aí em como pode trazer esse jogador para lá. Então pode acontecer uma proposta e o jogador possa querer ir para lá, porque é um time que joga Champions League, que joga bastante campeonatos importantes, né? Então, com certeza ele pode abrir, né, um pouco o olho para isso. E a proposta vir boa, né? Uma proposta de 40 milhões de euros, 35 milhões com bônus a 40. É quase difícil de se recusar, ainda mais se o jogador tiver interesse em ir para lá. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você acha que Flaco Lopes devia aceitar uma proposta assim da Europa com um valor desse? Ou você acha que ele é insubstituível? Eu acredito que nenhum jogador é insubstituível, mas é um jogador que vem fazendo bastante diferença aí no Verdão e que ele saindo precisa trazer um jogador urgentemente para a posição dele, para poder aí não cair de nível o Verdão. Dê sua opinião, você concorda comigo, dê seu like, inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.